Boa noite, paz do Senhor Jesus. A minha família está ali, a Roseli, minha esposa, e os meus 2 filhos, Samuel e a Lídia, que são sempre muito determinantes para o nosso ministério dar certo. Na verdade, o apoio está ali. Às vezes você vê alguém à frente e julga que está só, nunca está só. Se não tiver apoio, não se mantém, e graças a Deus pela minha família. Sobre estar aqui hoje, com 33 anos de igreja, já é por si só um privilégio. Sem demagogia, é uma honra poder estar aqui. Mas o pastor Sandro é um amigo, então nós nos conhecemos há muitos anos mesmo. Não sei precisar a data, porque era o quê? 1960 que você foi para o seminário? 50. Era o meu pai que dava aula para ele, ele confundiu. Então, há muitos anos, eu me lembro da chegada dele na denominação, que foi naquele processo, depois foi para a Vagem, depois voltou. E quando a gente conhece alguém por muitos anos, isso acaba provando a história da pessoa. E o pastor Sandro é uma bênção. Um amigo, fizemos um projeto recentemente lá na nossa igreja, não é projeto porque parece que é trabalho, era prazer. Chamar 3 ou 4 amigos para sentar e conversar. Ele estava lá. E foi muito especial, foi um tempo muito precioso. E também os outros pastores amigos e pessoas conhecidas que nós temos aqui, é uma honra estar aqui. O meu desejo é que a palavra de Deus acerte o seu coração como uma flecha. E você vai saber que a pregação está terminando quando eu disser essa frase. E o que é que você vai fazer com isso agora? Porque a palavra de Deus, ela não é uma apresentação. Ela não é uma palestra, ela não é uma demonstração do saber. A palavra de Deus é Deus falando com o seu povo. E quando Deus fala, é muito mais importante o que você vai fazer com isso, do que o fato dele falar. Por exemplo, você pega Pedro orando, e o Pedro sai falando, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Mas de repente Jesus faz uma pergunta ou uma afirmação. Você vai ver o que Pedro fala depois, como muda. Porque senão eu começo uma oração aqui, pastor Sandro, e desembesto a falar. 10, 20, 30 minutos, 40, 50, pensa num telefonema, 55, 60 minutos. Quando Deus vai falar, você desliga o telefone. Foi bom, você desabafou. Foi legal, por isso que as pessoas falam, nossa, eu saio tão leve quando eu oro, é porque você desabafou. Agora, eu quero ver você orar, ou seja, falar com Deus, depois que Ele falou. Porque aí você vai ter que dizer o que você vai fazer com isso. Olha o Pedro, Senhor, está bom se eu perdoar 7 vezes uma pessoa? É uma boa fala. Eu acho que ele piscou para o João, tipo, arrebentei. Se ele encerra a ligação aqui, ele ia ser o grande Pedro, falador, porque perdoar a mesma pessoa 7 vezes já é. Aí vamos ver o que Jesus falou? Então, Pedro, não, eu recomendo que seja 70 vezes 7. Vamos ver o que o Pedro falou agora? Aumenta a minha fé, que não dá. Portanto, quando você fala depois de Deus, você vai se posicionar em relação ao que Deus falou. E é isso que vai produzir muito mais efeito do que você somente falar. Último exemplo para começar a pregar. O jovem rico, Senhor Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, mandamento. Ele disse, já cumpro, desde a mocidade. Ó, aí Jesus fala de novo. Olhou para ele, analisou o caso dele, porque a palavra de Deus sempre é muito particular. O que você vai ouvir da mesma mensagem talvez seja diferente do que você vai ouvir. E aí ele tem que responder. Jesus fala, no seu caso, eu quero que você venda tudo, dê aos pobres e me siga. No seu caso, porque não é regra geral. Vamos ver o que o jovem vai responder? O jovem nem respondeu. O jovem foi embora. Portanto, o que você vai responder é mais importante do que só ouvir. Quem entendeu? Fica com a mão assim. Agora essa mão vai lá para o seu coração. Vamos orar por você. Você vai pedir para Deus falar com você. Pai querido, Pai celestial. Nós agora vamos silenciar todas as outras vozes.
a distração, a ansiedade, a preocupação com segunda-feira e o que se acumulou até hoje de tarde, com tudo que vivemos, para que a sua voz seja mais alta e mais clara do que todas as outras vozes. Aqui está o meu coração, como diz o jovem Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve, para que eu possa responder da melhor maneira possível, quando o Senhor terminar de falar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, 33 anos de igreja. Que coisa boa! Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 em diante. O que pregar no aniversário tão importante como este? Fiquei pensando comigo o fato da igreja do Nazareno estar espalhada pela cidade. Vários bairros, várias igrejas, várias formas de trabalhar, tamanhos de templos diferentes, pastores mais musicais. Gostei de ver vocês aqui, quase todos vocês cantam, os pastores, isso é muito bom. Sandro, você canta? O povo está fazendo assim atrás de você. Mas às vezes você fez assim, então deve ser assim. Que eles fizeram assim, ó. Ok. O fato é que, no meio de tantas igrejas, algumas estão completando 3 anos, outras 33. Algumas têm pastores que cantam e outras que não cantam, como eu. Pastores que são professores e outras que não são. O pastor Sandro é professor, vai dar aula quinta-feira no Instituto Bíblico de Campinas, aula sobre capelania. Mas tem igreja que o pastor não é um professor, sem problema. E aí nós entramos num ambiente que por que a gente indica uma igreja para alguém? Houve o tempo em que as pessoas indicavam por motivos que eu julgo fracos. Aí veio o pastor Edson e escreve um livro, O Covil. Aí veio o pastor Ricardo Agreste e escreve um livro, Igreja, tô fora. E nesse Igreja, tô fora, ele diz, nós escolhemos igreja como quem escolhe viagem. Como é que você escolhe viagem? Uma vez por ano, férias, eu vou naquele lá, ou naquele. Alternativa A, está incluído o lugar para as crianças. O B e o C, não. Esse aqui dá desconto, esse aqui não. Esse aqui tem um estacionamento, esse aqui não. Esse aqui tem aula de inglês. E a gente vai escolhendo aquela que mais me serve. Ok, tem o seu lugar. Mas igreja não é isso. Igreja é vontade de Deus. Igreja é unidade de propósito. Por isso que você tem que saber o que essa igreja pensa. Porque não andarão 2 juntos, se não houver acordo entre eles. Tudo isso faz com que uma igreja possa ser recomendada ou não. Por exemplo, se você está chegando do Paraná, de Goiás, do Pernambuco, um lugar que não dá para você ir todo domingo e voltar para congregar, e você chegar nessa cidade, por que alguém indicaria essa igreja? Essa é uma pergunta. Porque é perto de casa, é um motivo. Porque o templo é grande e lindo, parabéns, é um motivo. Porque tem estacionamento, é um motivo. Porque tem tantos anos de experiência, tudo é legítimo, mas eu pergunto, esses motivos, e só esses motivos, é o que faz você indicar essa igreja? Porque se for, nós temos uma grave dificuldade. O shopping Guatemi era o melhor de Campinas, até o Dom Pedro construir. Maior estacionamento, mais lojas. E o Dom Pedro, que já foi o maior shopping da América Latina, deixou de ser. Portanto, se os motivos que alguém indica uma igreja forem frágeis, ela não vai subsistir. Essa subsistiu 33 anos e vai para mais 33 se Deus quiser, mas pelos motivos certos. E da mesma maneira em que nós recomendamos pelos motivos certos, acontece com a sua vida se você é igreja. Houve um tempo, queridos, pastor, o senhor não vai ler Bíblia? Vou. Calma. Ele disse que eu posso pregar, isso? Pois lê.
Houve um tempo em que nós recomendávamos pessoas por causa da sua profissão. Há 30, 40, 50 anos atrás, quando alguém dizia, chegou um delegado, o que acontecia? Respeito, ele é o delegado. A profissão credenciava. Há 30 anos atrás, chegava um advogado, numa escassez violenta de faculdade, era o doutor advogado, as pessoas reverenciavam. Chegava um político de uma expressão nacional, as pessoas reverenciavam. O médico chegava, ninguém questionava o médico, porque é o doutor que chegou e o doutor quem está falando. Mas o tempo foi passando, o acesso foi melhorando, e nós fomos conhecendo histórias cabeludas de todos nós. Houve um tempo que um pastor chegava, era bom demais, chegou um pastor. Com o passar do tempo, ninguém mais aceita a recomendação pela profissão. Quando alguém diz, aquele moço é um médico, você faz uma consulta com ele, e não é raro fazer com o outro para pegar uma segunda opinião. Porque agora o que importa, queridos, é quando você é recomendado ou não é recomendado. Não basta ser médico, você deixa operar os seus olhos, mas se alguém disser, já operei, foi bom, muda tudo. O médico, o advogado, você pega o advogado à torta, à direita? Não, vai defender a sua causa. Alguém o indica, eu indico. Mesma coisa que acontece com a igreja, acontece com a nossa caminhada, e é o que Deus pensa. Você já parou para pensar quem Deus indica? Quem é que Deus indica? Quem é que Deus diz, esse aqui é bom? Porque às vezes o que eu acho que é bom não tem nada de bom. Nos dias de hoje, a inversão é tão grande, que a maioria dos pastores querem ser pastores por critérios que a Bíblia não cita. Quando Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, ele fala, um homem de uma mulher só, hospitaleiro, não dado ao vinho, não é nervosinho, pronto para ensinar, todas essas características. Lá não diz eloquente, lá não diz famosão, lá não diz essas coisas. Mas quando a gente vai escolher, a gente escolhe o que Deus não acha bom, porque é bom para os nossos olhos. E acaba não escolhendo o que Deus disse, esse aqui. E aí, gente, depois que a gente escolhe, vira um problema, porque você vai abraçar e você vai ficar com isso aí. Posto isso, João capítulo 12, versículo em diante, porque você já entendeu onde nós vamos chegar. Diz assim o Evangelho de João: 6 dias antes da Páscoa, revista atualizada eu vou ler, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Disseram-lhe, pois, ali, e fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, porque ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Consegue ver a cena? Todo mundo numa sala, ceia, entra uma mulher, quebra um vaso, joga no pé dele, enxuga, as pessoas tentam tirar, Jesus fala, deixa. Essa é a cena. Mas eu quero ensinar algo. Esse púlpito é de acrílico, vou usá-lo como exemplo. Não, vou fazer melhor, vou usar essa mesa como exemplo. As pessoas que estão de frente para essa mesa conseguem ter uma clara noção
de um lado da mesa, à frente. Eu não sei o que você está vendo, só você sabe, porque você está olhando daí para cá. A pessoa que está atrás dessa mesa tem uma visão da mesma mesa, mas diferente da que você tem. Portanto, a minha visão é complementar à sua, nós estamos falando do mesmo objeto. E há um terceiro ângulo que se pode perceber, as pessoas que estão do lado da mesa. Todos olham a mesma mesa, mas não veem a mesma coisa. Existem textos da Bíblia que só tem uma visão, um registro. Portanto, você vai ler esse texto e vai entender o que Deus queria, porque Deus só deixou um registro. Mas existem textos da Bíblia que tem dois registros. É insanidade não ler o segundo. É como querer ver uma peça que se pode ver por mais de um ângulo e você se contentar com metade da visão. E há textos na Bíblia que aparecem 3 vezes. Por quê? Será que Deus não tinha o que colocar lá? Ficou enchendo conteúdo? Não, é que Ele quer que você some todas as informações sobre aquela situação e passe a ter a visão completa. Essa história de João 12 está também em Mateus 26, está também em Marcos 14. Se você entra e sai de João, você tem uma parte importante da informação, mas você não tem toda a informação. E porque não tem toda a informação, não pode receber toda a revelação de Deus. É por isso que aquele que ensina se esmera em fazer. Vai olhar, vai estudar, vai buscar. E você que quer comer o melhor de Deus, precisa pagar o preço do esforço. Por exemplo, aqui diz Maria. Nos outros textos diz uma mulher. Portanto, se eu só leio Mateus, eu não sei quem é. Se eu só leio Marcos, eu não sei quem é. Mas se eu leio também João, eu sei quem é. Lá naqueles textos diz, e um discípulo disse, João diz, foi o Judas. Eu vou somando o conhecimento, é a mesma cena. Aqui diz que quebrou um perfume. Lá em Mateus e Marcos diz qual era o vaso, e diz qual era o preço do perfume, e diz por que daquele perfume, que faz toda a diferença, não é perfume, é um vaso de alabastro. Você vai saber por que o alabastro é importante, mas o João não diz. Então eu preciso somar tudo para você entender o que é que nós queremos aprender hoje. Posto isso, eu estou diante de uma cena que precisa ser explorada. Lá o Mateus e o Marcos falam algo que o João não disse. Sabe o que os dois registraram? Esta frase: a mulher acaba de quebrar o vaso de alabastro, derrama sobre ele o perfume caríssimo, as pessoas tentam impedi-la, Jesus diz, não impeça, ela está adiantando o meu embalsamento. Agora escute isso, onde quer que o Evangelho for pregado, Mateus fala isso, Marcos fala isso, João não fala isso. Aonde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, eu quero que a história dessa mulher seja contada para a memória sua. Portanto, Jesus está indicando uma mulher. E eu gosto dos detalhes. O Moisés é um homem diferenciado. Abriu o mar, gente. Mas nunca você vai encontrar na referência bíblica Deus dizendo, quero que conte isso aqui. O Abraão creu contra a esperança, e vendo o seu corpo mortificado, mesmo assim foi dando glória a Deus, até alcançar a promessa. Mas Deus não fala, quero que conte. Todos os outros encontros maravilhosos que Jesus teve, com gente de Israel e com gente fora de Israel. Ele encontrou uma mulher que há 12 anos sofria, venceu a barreira, o preconceito e tudo mais, tocou nele, foi curada. Você conhece o texto? Grande é tua fé, pode ir embora. Mas não disse, eu quero que conte. O centurião, que nem de Israel é, mas disse, o Senhor tem autoridade, eu sei o que é isso. Eu mando o soldado ir, ele vai, eu mando o soldado voltar, ele vem. O Senhor não precisa entrar na minha casa, basta o Senhor dar uma palavra, meu servo vai ser curado. Jesus diz, rapaz, nem em Israel eu estou achando fé dessa maneira.
Mas Jesus não disse, quero que conte. O que é que faz de Maria essa pessoa indicada na Bíblia? A única indicada. Pastor, Deus não indicou Jó? Não. Com Jó o assunto foi diferente. Deus está no céu, Jó capítulo 1, a Bíblia diz que nos dias que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, que são os anjos, veio no meio deles Satanás. E aí Deus falou para Jó, você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Você viu como ele é bênção? Aí o diabo disse, olha, mas o senhor dá tudo para ele. E Deus responde, pode tirar, não toca na vida. E você vai ver que ele é fiel. É uma conversa entre Deus e diabo, mas aqui não. Aqui Jesus está dizendo, onde o evangelho for pregado em todo o mundo, eu quero que conte a história dela. Esse é um lugar onde o evangelho é pregado, pastor? Esse lugar fica no mundo? Então não tem como errar, essa mensagem é para cá e é para hoje, em nome de Jesus. Eu vou contar a história dessa mulher, porque Jesus mandou contar a história dela. Mas se você for simples, você não pega a bênção. Conta, pastor, que ela quebrou o vaso, ela ungiu, e Jesus mandou contar. Não, não. Quem faz a pergunta errada, vai obter resposta errada, e vai chegar a conclusões erradas. Será que Jesus está falando só desse episódio do vaso, ou está contando a história dessa mulher? Então não é por causa de um dia e de uma experiência, mas é por causa da vida da Maria. E a melhor parte está aqui. Se eu falasse do Moisés, ia ser uma dificuldade, pastor. Porque lá em Êxodo 34 diz que ele subiu no monte para receber os 10 mandamentos, e ele não comeu e não bebeu 40 dias. Aí a gente doido para voltar para casa para comer, fala, eu queria ser igual a Moisés, mas 40 dias sem comer? Se fosse igual a Abraão, você ia ter um choque. Depois que recebeu a promessa, esperou 25 anos para ver a bênção. Gente, eu não sei se eu vou esperar 25 anos. Portanto, quando eu pego aqueles homens que fizeram coisas muito exponenciais, eu logo me alegro e depois me desanimo. Como é que eu vou fazer isso aí? Mas a Maria não. A Maria fez coisas que você pode fazer, que você deveria fazer. Fazendo referência, sim, que Deus tem vontade de indicar a sua vida. Deus tem vontade de recomendar você, porque você pode fazer as coisas que a Maria fez. Não sei para que igreja vou, mas cheguei do Paraná, cheguei de Goiás, cheguei do Pernambuco, e se eu perguntar, me conte onde tem um homem de Deus aqui nesse bairro, me conte onde tem uma mulher de Deus, talvez o plano de Deus seja que alguém diga, ali, naquela rua, naquela casa, tem o que você está procurando. O que a Maria fez? E o que a Maria fez e você pode fazer para Deus indicar você também, indicar essa igreja? Primeira vez que a Maria aparece na Bíblia, são 3 encontros, é o encontro que está registrado lá em Lucas 10. Eu vou chamar esse encontro de o encontro do dia a dia. Você se lembra? Havia uma aldeia chamada Betânia, onde morava Lázaro e suas 2 irmãs. E a Bíblia diz que Jesus foi à casa de Lázaro e das suas irmãs, porque eram amigos. E quando chega na casa de Lázaro, acontece um grande movimento. E dá para entender isso facilmente. Jesus, no mínimo mais 12 homens com fome, e os curiosos, e os outros discípulos, e as mulheres que apoiavam o seu ministério. Portanto, chegou um montão de gente na casa. E a Bíblia diz que naquele momento, a Marta começa a servir a todos. A Marta vai fazer que suco, vai pegar bolacha, banco, cadeira. Não é o que a gente faz quando chega um monte de gente em casa? Pega o travesseiro, pega o cobertor, abre a porta do quarto, joga lá dentro, diz que, me desculpa a bagunça, mas você acabou de arrumar. É o que a Marta fez. No meio dessa arrumação, dessa muvuca, desse lanche, no meio desse monte de gente andando dentro da casa, a Maria para e vai para os pés do Senhor Jesus.
Ah, Marta fica indignada como você ficaria e eu ficaria. Como a maioria de nós fica. E a Marta vira para Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz: Senhor, o Senhor não se importa que eu sirva só? Essa é uma indicação de todos nós. 10 pessoas aqui, para limpar esse templo, para o culto. Aí vem um e ajoelha ali no altar. E um puxa para lá, o outro puxa para cá, e lava e seca e passa. E o irmão ali, não vai dar certo, a gente vai falar assim: irmão, ajuda a gente, depois você ora. Normal. A indignação da Marta é nossa, é legítima. O problema é que quando Marta se vira para Jesus e pergunta: o senhor não se incomoda? Eu estava torcendo para Jesus recomendar: me incomodo sim. Maria, levanta daí, vai ajudar a sua irmã. O problema é que ele não fez isso. Ele se vira para Marta e dá uma bronca na Marta. Como é o nome da pessoa que está do seu lado agora, você sabe? Olha como que Jesus falou para Marta. Quase que mexendo a cabeça. Marta, Marta. Fala o nome da pessoa do seu lado, mexendo a cabeça assim, ó. João, João. Sandro, Sandro. Mas tem que mexer a cabeça. Sandro, Sandro. Marta, Marta. Você está tão agitada, Marta. Você está tão atarefada, Marta. Agora veja, atarefada com as coisas de Deus para servir a Deus. Mas a Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Qual foi o primeiro encontro da Maria com Jesus, que começa uma história que vai fazer Jesus recomendá-la? É o encontro do dia a dia. Queridos, esse é o mais difícil. Eu e você precisaremos aprender essa lição para crescer em Deus. Mas pastor, o senhor não sabe como a vida é corrida? Marta, Marta, a sua é, a minha também. Mas o fato é que no dia a dia precisa encontrar um lugar chamado os pés do Senhor. Eu conheço pessoas que tiveram essa iluminação, trabalham como motorista, mas num determinado momento do dia, em qualquer lugar que estão, param embaixo de uma árvore e tem um tempo com o Senhor. Eu tenho um amigo que é empresário muito ativo, porque tem 2 empresas, e ele colocou no celular dele para tocar, naquele horário em que toca, onde ele estiver, com quem ele estiver, ele diz: só 1 minuto, porque agora eu tenho que atender uma situação de emergência. A pessoa não precisa saber o que é, ele se retira e ele ora. Por quê? Porque ele descobriu que se ele não fizer a agenda dele, todas as outras pessoas farão a agenda dele. Sabe, a Marta encontrou o Senhor no dia a dia. E agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres, vou ajudar a senhora. Irmã, quando que acaba a louça para lavar? Aonde eu vou eles respondem a mesma coisa, é nunca. Irmã, quando que acaba a roupa para lavar? Irmã, quando que acaba a roupa para passar? Irmã, quando que o marido acha alguma coisa sozinho? Irmã, quando que os meninos guardam as coisas no lugar? É assim no mundo inteiro, aleluia. Portanto, a senhora já sabe que a sua carreira é uma carreira kamikaze e não tem fim. Nunca acaba o trabalho, nunca acaba o serviço, o marido nunca acha, o filho nunca guarda. Então essa é uma desculpa para não ter um tempo com o Senhor. Amigo, você que acorda antes do galo e dorme depois da coruja, porque eu sei que você estuda, trabalha, paga o preço, faz curso. Quando isso vai acabar? Nunca. Nunca. Daniel Godry, dando palestra para a empresa, diz que é como bola cheia e bola murcha.
E você se põe no mundo como alguém cobrando. Você precisa estudar, você precisa formar, você precisa ter uma faculdade. Não, agora você precisa ter 2 faculdades, porque uma só não é suficiente. Tá bom, vou fazer. Você precisa falar outra língua, no mínimo inglês. Quando você está no verbo to be, ele diz, já não é mais o inglês, é o mandarim. A China vai dominar o mundo, eu preciso aprender o mandarim. Pô, estoura. Nunca vai acabar. O texto bíblico chega a dizer que aumentando a ciência, aumenta o trabalho. Se engana quem acha que aumentando a ciência diminui o trabalho. Quando você não tinha computador e tinha máquina de escrever, veio o computador, você pensa, vou ter tempo livre, você trabalha mais agora? É bíblico, aumentando a ciência, aumenta o trabalho. As senhoras nunca terão tempo, porque de fato a vida de vocês não permite. Os senhores nunca terão tempo, porque de fato a vida de vocês não permite. Mas o primeiro encontro da Maria é o encontro do dia a dia. É uma opção. Ela encontrou os pés do Senhor Jesus. E quando ela encontrou os pés do Senhor Jesus, ela desencadeia um processo maravilhoso, milagroso, sobrenatural. Porque eu quero ver você jejuar 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber, no alto do Monte Horebe. Quem já foi para Egito sabe como é difícil subir lá. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma coisa que você consegue fazer. De uma coisa que todos nós podemos fazer. É uma questão de prioridade. Quando você está apaixonado, e aí toca o telefone, e você sabe que a pessoa que você está apaixonado, não era mais assim que funciona hoje, mas na nossa época era. Alô? Pode estar o inferno acontecendo lá. Pode falar? Pode. Os mais novos não sabem o que é isso, nem sabem o que é telefone, nem sabem o que é fax, e nem sabem o que é carta. E lembra quando a gente ia desligar? Tá bom, desliga aí. O que você falava? Eu não, desliga você. E o patrão pagando a conta, gente, é um negócio de desliga, não desliga. O mundo pegando fogo, mas a pessoa que você queria encontrar estava do outro lado da linha, você ficava. Ia namorar de ônibus para poder ver a pessoa um pouquinho, voltar correndo, para depois de dormir, para depois trabalhar. O mundo estava caindo, mas você arrumava tempo. Então arrumar tempo para o dia a dia não tem a ver com agenda, tem a ver com amor e com paixão. Sabe qual é o primeiro encontro da Maria? É o encontro do dia a dia. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que atender, eu tenho que agir, eu tenho que reagir. Todos nós temos, mas a Maria encontrou um lugar. Nesse momento, no dia a dia, a Maria ganhou um apelido. Porque o tema dessa mensagem é, qual Maria? Qual? Porque Jesus está recomendando. Você imagina aqueles homens que saíram dessa ceia, conversando entre si, dizendo, você viu? O Senhor mandou falar da história da Maria. Tinha tanta Maria naquele dia, gente, igual tem hoje. Alguém perguntou para o outro, da Maria. Qual Maria? Tem a Maria, mãe de Jesus, tem a Maria, irmã do Lázaro, e devia ter mais um monte de Maria. Qual Maria? Aí vem o apelido. Você tem apelido no céu, goste ou não. E você tem apelido no céu, que vai virar seu nome. Lá em Apocalipse diz que um dia nós vamos chegar lá, e há uma pedra branca, e nela está escrito o seu novo nome. Ninguém sabe, só ele e você. E esse novo nome numa pedra branca, teologicamente representa que você foi absolvido de toda a condenação, mas o seu novo nome está lá. Por exemplo, imagine a cena de um correio e telégrafo. Quando alguém ora e fala, Deus me abençoa, o anjo pegava a oração, levava para o céu, no balcão do correio, chegava o pedido. Chegou um pedido de abençoar aqui, de manhã. Deus perguntava, quem foi que orou? O anjo dizia, o Abraão. Irmão, você pode imaginar quanto Abraão tinha nos dias de Abraão? Qual Abraão? O amigo de Deus. Aí Deus disse, eu sei onde é, vai lá, está em Hebrom, pode ir lá. Chegava outro pedido, falava, quem orou?
o Davi. Irmão, você pode imaginar quanto Davi tinha no dia de Davi? Mas qual Davi? O homem segundo o coração de Deus. Deus disse, agora eu sei quem é, qual que é o Davi, pode entregar. Nesse momento, Maria ganha um apelido. Qual que é o apelido da Maria? Maria dos pés. Porque eu quero que conte sobre Maria. Qual? A Maria dos pés. Segunda-feira, ninguém está te vendo, mas a Maria vai nos pés do Senhor. Terça-feira, ninguém sabe, a Maria vai nos pés do Senhor. Quarta-feira, ninguém sabe, a Maria vai nos pés do Senhor. Quinta-feira, ninguém sabe, mas a Maria vai nos pés do Senhor. Essa mulher criou uma rotina bendita, sobrenatural e poderosa, que vincula ela numa dimensão especial de Deus. Queridos, você pode ser um dia de madrugada, o outro dia na hora do almoço, outro dia de noite. Não é preciso ser no mesmo horário, mas você precisa ir a estes pés. E se você já foi e parou de ir, eu venho aqui para te dizer em nome do Senhor Jesus, você precisa voltar para esses pés. Segundo encontro da Maria, agora já acontece em outro dia. Só tem 3 na Bíblia. João capítulo 11. O primeiro, o dia a dia. O segundo encontro, eu quero chamá-lo de o dia de crise. O que está acontecendo em João capítulo 11, versículo 17 ao 44? A Bíblia diz que o Lázaro fica doente. Curioso que a Bíblia não registra sobre pai e mãe de Lázaro, não registra sobre marido de Marta, nem marido de Maria. Então você deduz que aquela família era uma família que vivia em torno de Lázaro. Ele era o sustento, ele era a proteção, ele era o cuidado, ele era o homem da casa. Então esse Lázaro fica doente e as meninas mandam um recado para Jesus. E o recado é esse: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus recebe o recado e diz, ok, eu vou para lá. Mas não foi. E passa um dia e não foi. E passa 2 e não foi. E passa 3 e não foi. E passam-se 4 dias e não foi. E Lázaro morre. E depois de morto, ele é sepultado. E depois de sepultado, ainda se passaram 4 dias para Jesus chegar lá. Portanto, ele demorou muito. E a Bíblia diz que quando Jesus vai chegando, 2 mulheres correm até ele. Uma que estava acostumada a correr e uma que não estava acostumada a correr. Adivinha qual que chegou primeiro nos pés do Senhor? A Marta. Quem corre muito está acostumada a correr. A Bíblia diz que ela sai correndo, chega na frente e fala, Senhor, preste atenção nos detalhes. João capítulo 11, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É uma boa oração ou não é? O que ela ganha com essa oração? E ela era amada por Jesus. Ela também era querida, mas ela era do ativismo, não era dos pés. Jesus responde, não, eu vou ressuscitar ele. Aí ela começa o estudo bíblico. Ah, eu sei, no último dia, né? Ele disse, não, filha, você faltou nessa aula. Daqui a pouco chega Maria, menos veloz. Qual Maria? A dos pés. E ela vai direto para os pés dele. A Bíblia diz que ela se lança aos seus pés. Escute isso. Os pés que ela já conhecia. Deixa eu lhe dizer algo para você gravar. Se você não pavimentar o caminho no dia a dia, quando tudo está bem, provavelmente você não vai encontrar os pés no dia da crise. Vou repetir. Se você não asfaltar, não preparar, não pavimentar o caminho no dia a dia, provavelmente você não vai encontrar os pés no dia da crise. Pastor, eu já ouvi dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deve ter sido Nostradamus, ou Chico Xavier, porque na Bíblia não tem isso. A Bíblia diz que você sempre vem pelo amor. O profeta Isaías relata, com amor eterno eu te amei,
e com bondade eu te atraí. Mas doeu porque dói. Quando você tem um bebê recém-nascido e chega a época da vacinação do bebê, e você tem que levar o bebê, e o menininho pesa lá 3 quilos, a perninha dele é da grossura do meu dedo, o médico tira uma agulha desse tamanho e fala, segura pai, que eu vou espetar. Aquilo é amor ou é dor? Amor purinho. Você está vacinando para proteger a criança, mas pergunta para o bebê se ele achou que é amor ou que é dor. Doeu porque dói, mas é amor. Você não se aproxima de Deus por causa da dor, você se aproxima de Deus porque com amor eterno Ele te amou e com bondade Ele te atraiu. Mas a Maria já conhecia o caminho. Se Deus nos livre, começar um incêndio aqui, agora, e as luzes se apagarem e a fumaça tomar conta, eu não sei sair daqui. O único lugar que eu acho que sai é ali, porque eu não sou daqui. Quem já conhece esse lugar, com ou sem luz, com ou sem fumaça, sabe onde estão os extintores, sabe onde está a água, sabe onde está a caixa de energia, sabe onde estão as portas de saída. Porque já pavimentou o caminho quando tudo estava bem, no dia da crise você sabe a saída. Eu gosto demais daqueles crentes antigos que contam histórias mais ou menos assim. Abriu o envelope, sai um diagnóstico terrível, o médico diz 1 semana de vida. Aqueles que já pavimentaram o caminho respondem, o senhor já terminou, doutor? Já. Ele responde assim, então tudo bem, porque eu ainda não falei com o meu Senhor. Vamos ver o que ele tem a dizer. Gente que pavimentou o caminho, quer saber o que o médico pensa assim, quer saber o que o advogado pensa assim, quer saber o que o promotor pensa, quer saber o que o juiz pensa, mas quer saber o que o Senhor pensa, porque é um caminho que foi pavimentado. Daqui a pouco a Marta se levanta, o máximo que ela consegue é um estudo bíblico, rápido, de pé, no sol, chega Maria, e se lança nos pés dele. E a Maria faz a mesma oração. Essa é a beleza de ler a Bíblia com cuidado. A mesma frase. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que quando a Maria ora, a Bíblia diz que Jesus é tomado de um sentimento. E ele chora. A única pessoa que conseguiu fazer Jesus chorar, querido, foi a Maria dos pés. E ele chora, os discípulos choram, os judeus choram. Imediatamente ele é movido e diz, onde o puseram? Levaram para a beira do túmulo. Por que 4 dias? Nada está por acaso lá. Havia uma cultura na época que acreditava, mito regional, que se uma pessoa morresse, durante 3 dias, você não precisava enterrá-la. Quando eu falo enterrar em Israel, é pôr numa gruta, não é terra em cima. Você não precisava sepultá-la, porque durante 3 dias pode ser que o espírito dela volte, se algum homem bom orar. Mas no primeiro dia, Jesus não foi, no segundo dia, Jesus não foi, no terceiro dia, Jesus não foi, depois de 4 dias ele aparece. Porque a minha glória, diz o Senhor, eu não a darei a ninguém. Para que ninguém diga que foi o Espírito que voltou, que foi um profeta qualquer. Ninguém traz depois de 4 dias. E Jesus chega no 4º dia, a oração de quem é dos pés toca, ele entra e diz, pode abrir. Alguém diz, já cheira mal. 4 dias, ele diz, abra. Lázaro, sai para fora. E os mais pentecostais dizem que se ele não fala Lázaro, ele fala sai para fora, saia todo mundo. O fato é que a mesma oração feita por Marta é feita por Maria. Uma gera só um estudo bíblico, a outra gera um milagre maravilhoso, sobrenatural e poderoso. Pensa, não é trazer a vida, é o sustento, é a segurança, é o único homem da casa, é o futuro, é a proteção. Havia se perdido, agora foi devolvido por causa de uma pessoa que conhece um caminho, os pés do Senhor Jesus. Talvez você não consiga abrir mar e fechar mar. Talvez você não consiga andar sobre as águas.
Talvez você não consiga multiplicar pão e nem fazer o ferro do machado flutuar se ele cair no fundo de um lago. São coisas difíceis, mas encontrar um lugar chamado os pés do Senhor, você consegue se você quiser. Primeiro encontro no dia a dia. E quem pavimentar esse caminho, saberá exatamente para onde ir no dia de crise. Segundo encontro. Pastor, eu não pavimentei ainda e estou no dia de crise. Acabou para mim? De forma nenhuma. O nosso Deus é rico em perdoar, é misericordioso, a sua misericórdia se renova a cada manhã, Ele entra com providência, Ele atende, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, ponto. Mas mesmo salvo sem intimidade, não justifica continuar sem intimidade. Porque quando as coisas melhorarem, o que Deus espera de você é que você encontre também o caminho dos pés dEle no dia a dia. Primeiro encontro, no dia a dia. Segundo encontro, no dia de crise. Terceiro encontro e último para acabar a mensagem. Dia de festa. O que é que você leu comigo? João 12, 6 dias antes da Páscoa. No Natal no Brasil, antes da pandemia mais, agora vai voltar, quando chegava na semana do Natal, havia um clima diferente. Você reparava? As empresas começavam a diminuir o trabalho para começar a separar para a festa. O comércio era aquecido porque as pessoas estavam se preparando para a festa. As compras, os estacionamentos cheios, porque o Natal, no Brasil, é uma festa nacional. Se bem celebrado ou mal, equivocado ou certa, é uma festa que põe a nação toda em movimento. A Páscoa para o judeu é assim. Portanto, eles preparam um ano inteiro para fazer a festa da Páscoa. É a festa mais importante para o judeu. Ela teve início em Êxodo, quando o povo saiu do Egito. E Deus disse, eu quero que perpetuamente você celebre a Páscoa. O judeu comia carne de cordeiro, erva amarga, pão sem fermento. Porque era a Páscoa que Deus ordenou para Moisés. E foi numa dessas que Jesus implantou a ceia, que não é Páscoa. Todo mundo estava em movimento. Daqui a 6 dias é a Páscoa. Vai comer na sua casa ou na minha? Vamos fazer junto? Vamos celebrar a Páscoa junto? Como nós fazemos no Natal? Só isso já era motivo de sobra para ter movimento naquela casa. Mas o texto sagrado diz, e nós lemos, que estava ali também Lázaro, um dos que estavam à mesa. Mateus e Marcos vai dizer, e as pessoas iam para ver Jesus, mas iam para ver também Lázaro, que foi ressuscitado dentre os mortos. Pode imaginar a sua casa, faltando uma semana para o Natal, alguém que literalmente morreu em novembro, Deus trouxe a vida, e essa pessoa vai estar na festa de Natal. Gente, é muito motivo para se alegrar. É muita gente querendo ir nessa casa, nesse dia, nessa festa. Essa é a cena. Portanto, lá tem gente próxima, tem curioso, tem gente de todo tipo. E a Bíblia diz que quando a festa estava acontecendo, chegou a Maria. Como é que alguns de nós chegam em festa? Alguns chegam igual candidato a vereador. Não é assim? A Roseli fala assim para mim, Jonas, você cumprimenta todo mundo, você vai ser candidato? Eu digo, não. Eu não sei quem eles são, mas pode ser que ele saiba quem eu sou. Ela falou, um dia você vai dar bom dia para um cavalo. Eu falo, vou nada, aqui não tem cavalo. E vou cumprimentando. Mas eu confesso que um dia saindo da igreja, de carro, quando eu virei a esquina, eu vi um vulto, eu fiz assim, ó. Era um cachorro. Ele não cumprimentou, mal educado, mas eu fiz assim para ele. Quase cumpriu a profecia dela. A gente chega assim nas festas. Pastor. Oh, a Maria não. A Maria chegou assim na festa, gente. Alguém falava, paz do Senhor, ela, paz, irmão, paz do Senhor. Oi, Maria, tudo bem? Oi, irmão, paz, amém. Maria, cadê a Marta? Deve estar correndo aí para ela, só faz isso. Oh, cadê o Lázaro? Isso aí não faz nada. Você nunca vai ver o Lázaro fazendo nada na Bíblia, só sentado comendo com Jesus. Então a Maria achou.
O João não diz, mas o Mateus e o Marcos diz. Ela pega um vaso de alabastro. Caro vaso. Pedra especial. Era um vaso usado pelas moças de Israel. E nesse vaso, as moças, quando tinham algum tipo de dinheiro, receita, compravam o perfume chamado nardo. O João diz, preciosíssimo. O Mateus e o Marcos diz, raríssimo. E toda moça ia juntando aquele perfume, muito caro. Se você estudar na Bíblia, vai descobrir até o preço da época, transformado para hoje. Caro! Por que uma moça onde o mercado não gira em torno de moeda, junta um perfume caro e guarda num vaso caro? Porque aquele vaso seria o receptáculo do perfume usado no dia do seu casamento. O dia mais importante da vida daquela moça. É o dia em que ela vai ser do seu amado, e que o seu amado vai ser dela. É o dia em que ela vai ter aquele que vai cuidar dela até que a morte o separe. É o dia que ela vai ter a dignidade, ela vai ser a mãe, ela vai ser a esposa, ela vai ser autônoma. Veja, é o melhor dia da minha vida. E eu já estou acumulando há muito tempo esse perfume. E esse perfume é caro. O Mateus, o Marcos e o João dão a ideia do preço. Mas é mais do que o preço do perfume, é o vaso. É o que ele representa. Ela estava fazendo o quê? Ela estava pegando o sonho e o direito e o futuro e tudo que ela quer. E ela estava dizendo, olha, o Senhor é mais importante do que tudo isso para mim. Alguém diz, quanto custa? O João diz, 300 denários. O Mateus, 300 dinheiros. O denário, o dinheiro, era o preço do salário de um homem por um dia. Faz de conta que um salário mínimo dá no Brasil para você sustentar a sua família com dignidade, ok? 300 denários, 300 dinheiros, 300 dias de renda, são 10 meses. 10 meses são 10 mil reais, se você consegue sustentar a sua família com um salário mínimo. Portanto, se isso valesse para nós, aquele perfume custava 10 mil reais. Agora, se você não consegue sustentar a sua família com salário, precisa de 2, aquele perfume custava 20 mil reais. Faça conta, aquele perfume era caríssimo, e mais do que o valor, é o que ele representa, é o meu casamento, é o meu futuro, é o marido que eu vou ter. Pois quando ela acha o pé dele, pastor Sandro, ela não quer saber quem está na festa. Ela vai direto aos pés dele. A Bíblia diz que quebra e unge ele. O Mateus e o Marcos não falam de cabelo e enxugar. Mas o João fala, depois que quebrou, enxugou os pés com o cabelo. Agora, por que os pés são tão importantes? Eu gosto de Jesus inteirinho. Mas tem partes que a gente acaba gostando mais numa época da nossa vida. A maioria de nós gosta de Jesus as mãos. Senhor, me dá alguma coisa. O outro gosta de Jesus dos olhos. Senhor, olha o que ele está fazendo. O outro gosta de Jesus da cabeça. Senhor, me diz o que é que o Senhor quer que eu faça. Pensa aí para mim. O outro gosta de Jesus da boca. Pai, fala comigo. Mas a Maria gostava do pé. E tem um segredinho aqui. Só vai para os pés um tipo de gente. Os verdadeiros adoradores. Porque o pé não vai te dar nada. No pé, é só você quem dá. Não dá para você pedir, Senhor, dá um chute em mim. Não vai fazer. Nos pés você vai para a única coisa que dá para fazer nos pés dele. Adorá-lo pelo que ele é. E ela entra na festa, acha aquele pé bendito que já conhecia do dia de crise. Que já conhecia do dia a dia.
quebra o vaso e enxuga com os cabelos. Aí a Bíblia diz, alguém fala, não, podia vender o dinheiro, Judas querendo roubar. E Jesus disse, não impeça ela, porque ela está fazendo para o meu embalsamento. É tão certo que os verdadeiros adoradores vão experimentar coisas que ninguém mais pode experimentar, que Maria é o maior testemunho disso. A Bíblia diz que depois Jesus é entregue, é morto e é sepultado. E na manhã de domingo, quando aquelas mulheres vão lá para embalsamá-lo, ele já não está mais lá. Se a Maria não tivesse embalsamado, ele não teria sido embalsamado. Mas os verdadeiros adoradores são colocados em experiências quando entendem, e são colocados em experiências quando não entendem. Deus está usando a vida deles. Maria estava ungindo ele para o seu embalsamento, e nem sabia que ninguém mais iria embalsamar o Senhor, porque ele ressuscitou antes do povo chegar. As moças chegaram com as suas ervas, o anjo falou, o que você está fazendo aqui, minha filha? Vim embalsamar meu Senhor. Ele disse, já foi, não está mais aqui, porque você procura entre os mortos aquele que vive. Tem mais ninguém para você embalsamar não. Mas a Maria embalsamou, porque os verdadeiros adoradores encontram um lugar especial em Deus. Experiências únicas são reservadas para os verdadeiros adoradores. E a Bíblia diz isso. Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Na festa, irmão, não vai conseguir adorar na festa quem não adorou no dia a dia. Não consegue. Não vai adorar na festa quem não adorou na crise. Não consegue. O que a gente consegue fazer, pastor Sandro, é o politicamente correto. O senhor sabe que eu estava no Ibicamp desde esses dias. Então você pode imaginar, se todo ano eu vou em formatura, quanta formatura eu já fui? E quantas eu já fui em mim, e quantas eu já fui dos outros. Gente, formatura é uma coisa sensacional. Eu vou escrever um livro qualquer dia sobre a formatura é a mesma. Toda formatura é igual, já reparou? Muda o curso, muda o corpo docente, mas é sempre a mesma coisa. Olha assim, ó. Chega uma hora da formatura que alguém diz, agora chegou a hora de escolhermos um representante de classe. É assim ou não é? E eles falam assim, foi muito difícil. Eles não falam? Mas nós conseguimos um. Quem será? Porque é tão difícil. Aí achou o Chico. Mentira, ninguém queria ir. O Chico foi obrigado a ir. Aí o Chico vai lá. O que é que o Chico ou o Francisco vai fazer em qualquer formatura? Não importa. Pode ser o curso de medicina, de direito ou de astrologia. Eles vão falar mais ou menos assim. Quero agradecer primeiramente a Deus. É a única coisa que falou de Deus na formatura toda. Acabou, ninguém mais cita. Ele nem falou qual Deus é. E também agradecer aos professores e a diretoria, que foi tão importante. Esse aluno pode ter enforcado toda a aula, mas como é formatura, ele é politicamente correto. Quero agradecer aos professores. Ah, meus professores. E os professores só pensando, miserável, faltou em todas as minhas aulas. E nas que não faltou, ainda atrapalhou lá, jogou chiclete no outro. Mas lá na frente, a gente agradece a diretora, professor, e primeiramente a Deus. Já viu jogador de bola falando em entrevista? Ele acaba de chutar o outro, machuca, quebra a perna do outro, dá uma entrevista. A gente quer agradecer primeiramente a Deus, chutando o outro. Então esse negócio de agradecer a Deus no politicamente correto não é o que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que vai colocar Deus no lugar dele, na frente das pessoas, no dia da sua vitória. Sabe quando o seu patrão chama 30 colaboradores e vai te promover na frente dos 30? Queremos reconhecer o Chico. Vai ser promovido porque os méritos dele, o esforço dele, a inteligência dele. Chico, quer falar alguma coisa? É a hora. Olha o politicamente correto. Quero agradecer primeiramente a Deus. E a minha equipe maravilhosa, vocês são de... Não. A Maria não. Eu quero falar assim. Não fui eu, e nem foi por mim, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Eu agradeço a promoção, patrão, mas é Deus na minha vida. Duvido, não fala porque não pavimentou o caminho no dia a dia, não fala porque não conhece o caminho no dia da crise, não fala porque só vai adorar, verdadeiro adorador, no dia de festa, quem já conhece esse caminho.
Sabe, você já tem um apelido no céu, isso é certo. Mas hoje à noite, Deus quer te dar a oportunidade, aos 33 anos dessa igreja, de talvez mudar o seu apelido. Já pensou se lá no céu eu sou conhecido como o preguiçoso? Pode ser. Por que alguém teria apelido de preguiçoso? Não é porque é trabalhador. A gente não gosta nem de chamar as coisas pelo nome, porque hoje em dia é ofensivo. Há muitos anos atrás, quando alguém da igreja desaparecia e voltava, tinha um mau costume que os obreiros, muito amigos, brincavam. E alguns brincavam com essa brincadeira. Visitante, seja bem-vindo. Cantava a musiquinha. Aí aquele que estava voltando ficava chateado. Na segunda-feira me procurava. E eu sempre tentei, não é isso não. E aí eu comecei a me perguntar, por que será que eles chamaram esse moço de visitante? Será que é porque é? E de repente, às vezes, nós temos alguns apelidos que nós não gostamos deles, mas será que porque alguém me deu esse apelido? Porque eu tenho cara disso ou porque eu sou? Você imagina se você chega atrasado em todos os compromissos do seu ministério? É para começar às 8, você chega às 8h10, 8h15, 8h07, 8h03, 8h12, 8h20. Aí quando você chega um dia, alguém está mais com a tramela solta, fala, ei, chegou atrasado. Ai, pastor, me chamou de atrasado. Aí você tem que perguntar para eles, que hora que estava marcado? 8. Que hora que você chegou nos últimos 6 meses? Nenhum dia foi antes, nenhum dia foi no horário. Do que eu vou chamar você? De pontual? De comprometido? De pontualidade brincando? Não, os apelidos, gente, são consequência de alguma característica. Você vai ter a oportunidade agora de mudar de apelido. Abraão, o amigo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Maria, qual? A dos pés. E quando eu digo o seu nome, qual é o apelido que vem junto? Porque lá no céu, você é conhecido pelo seu nome e pelo seu apelido. Essa igreja será indicada, e muito bem indicada, sempre. Mas importa saber pelo que somos indicados. Jesus, quando fala de Maria, diz, eu quero que onde o evangelho for pregado no mundo todo, vocês contem a história dessa mulher para a sua memória. Pode ficar de pé, quero orar com você. A Maria dos pés. Feche os seus olhos, por gentileza. Você vai ter um segundinho. Há uma música que diz, eu quebro o meu vaso aos teus pés. Nos pés do meu amado. Pastor, é o preço? Não, não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com 10 meses de salário. Tem a ver com alguém que descobriu um lugar quando tudo estava bem. E esse lugar é os pés do Senhor. E pegou gosto pelos pés do Senhor. No dia da crise, não teve dúvida. Correu direto para lá e sabia onde estava. E no dia de festa, não poderia ser diferente. É para lá que ela vai. E no dia de festa ela põe a vida dela, o futuro dela nos pés dele. O alabastro, o perfume, o nardo. E só para orar com você, já que você está de olhos fechados, falta eu te dizer algo. Fique de olhos fechados, ó. O João diz, e ela enxugou os pés dele com os seus cabelos. O João vai além. Ele diz assim, e o perfume encheu toda a casa. Os verdadeiros adoradores, queridos, perfumam o ambiente onde eles estão. Mas tem mais. Um perfume capaz de encher toda a casa, que foi enxugado com os cabelos dela,
qual não é o perfume que deixou nela? Pode imaginar o cheiro dessa mulher? Se o perfume enche a casa, imagina ela. Para com Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Os que se pedem, cheiro de morte. Os verdadeiros adoradores, meu servo está chegando. A minha serva está chegando. Como é que você sabe? Olha o cheiro dessa pessoa quando ela sai da oração. Olha o cheiro dessa pessoa quando ela sai do jejum. Olha o cheiro dessa pessoa quando ela sai do estudo bíblico. Olha o cheiro dessa pessoa quando ela sai da salinha onde ela faz devocional. Pode ser embaixo de um pé de árvore, mas o verdadeiro adorador perfuma o ambiente, perfuma a própria vida. Já já eu vou orar com você. Agora nós vamos louvar o Senhor. Você não vai se preocupar com a música. É um tempo seu para você falar com Deus o quanto você quer os pés dele. É o seu tempo. É o seu tempo. Feche os seus olhos. Fala com ele. Aos pés do meu amado, eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado, eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi. Esse é o seu tempo, ore. O mais doce amor. Fale com ele. Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do sermos inundados por. Eu quero. De olhos fechados, você vai ter a oportunidade agora de dar um passo. Você que está no dia de crise, você vai poder ir aos pés dele para pedir que ele faça um milagre na sua vida. Não há lugar mais seguro e certo do que os pés dele. Você que não está no dia de crise, está sendo convidado a começar ou retornar para os pés dele. O encontro do dia a dia, o encontro no dia de crise. E ainda aqueles que vão ser honrados por esses dias, e quando forem honrados terão o seu nome colocado no lugar mais alto, e a voz do Espírito Santo vai te lembrar qual nome deve estar no lugar mais alto, quem deve ser reconhecido, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória, e o domínio, e o governo, e a majestade. Mas para isso eu quero desafiar você. O que é que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Estamos terminando. O que é que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Vai ficar como uma informação? Vai ficar como mais uma pregação que você ouviu? Você precisa responder ao Senhor. Você quer mudar o seu apelido?
quer ser o Jonas dos pés, o José dos pés, o Luiz dos pés, a Maria dos pés, a Mônica dos pés, a Andressa dos pés. É você quem vai decidir. A Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirado. Quero orar com você, mas eu não vou orar com você aí, porque aqui está um grande desafio, Você vai precisar ir em direção a um lugar, e esse lugar é os pés dele. Se você recebe essa palavra como sendo uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero te convidar de forma simbólica a vir no lugar chamado plataforma, altar, como se você viesse aonde possa se ajoelhar. É para você essa palavra? Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pode manter espaço, pode ocupar os corredores, não tem problema. Precisa se mover, sair do lugar para ir para um lugar, sem nenhum receio, com liberdade. Aí no seu lugar, se você precisa, não fica não. Vem para o corredor, vem para a lateral. É apenas um sinal. Apenas um sinal. Começa a dizer o tanto que você quer. Começa a dizer o tanto que você precisa. Vem, sai do seu lugar, vem para cá, vem orar. Diga para ele. Peça perdão, peça perdão, peça perdão. Vem, sai do seu lugar. Se essa palavra é para você, vem para cá. Essa é a hora de você dizer: Senhor, eu tenho saudade do Senhor. O Senhor é o desejado de todas as nações. O Senhor é o centro do universo, a quem todos adoram e proclamam a sua glória. Eu venho aqui para exaltar a sua grandeza, o seu domínio, o seu governo, a sua sabedoria, majestade santa. Bendito seja o seu nome. Mas agora eu quero falar mais perto de ti. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Jesus, Paizinho querido, quero voltar a este lugar, quero voltar para os pés, quero começar a caminhar de joelhos. Eu quero ser a Maria dos pés no dia a dia, no meio das tarefas que são muitas, mas existe alguém maior do que as tarefas, alguém que é digno. Esse alguém é o Senhor. Eu vou conseguir, porque eu vou fazer de todo o meu coração um lugar para te encontrar no meio deste mundo tenebroso. Espírito de Deus, eu quero estar nos seus pés no dia a dia. Senhor, eu quero orar por esses que estão no dia da crise. O mal chegou, a crise chegou, o diagnóstico chegou, o oficial de justiça chegou. Oh Deus de misericórdia, entra com providência e faz milagres nessa vida. Faz obras profundas em nós, enquanto a nossa oração ascende a Ti. Oh Espírito Santo, vem tocar onde ninguém toca. Traz cura no corpo, normaliza essas emoções, levanta o espírito. A sua palavra diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra é que o Senhor vai entrar com providência nessa causa. O Senhor não esqueceu, o Senhor não abandonou. Quando os discípulos perguntaram: o Senhor não se importa que perecemos? O Senhor nem respondeu. O Senhor foi lá e parou a tempestade. Louvado seja o seu nome. Para a tempestade nessa vida. Muda a sorte para a glória do seu nome. Já é o quarto dia. Ninguém vai ter dúvida de quem fez isso. Ninguém vai dar glória a outro nome. Ao teu nome, Jesus.
a glória e o louvor para sempre. Cordeiro Santo. Pai, alguns estão aqui no dia de festa. A saúde, a promoção, o recurso, o aumento, o relacionamento voltou. E quando tentarem dizer que é por nossos méritos, nós vamos lembrar a todos, como já dizia o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Querido, eu quero te convidar a alguma coisa enquanto você está aqui na frente, você que está no seu lugar. Você não vai pedir nada, você está diante dos pés dele agora. Não se preocupe com quem está do seu lado, atrás de você, nem com o relógio, já estou terminando. Mas eu quero te dar uma oportunidade de você, com a sua boca, com seus palavras, do seu jeito, você vai começar a falar palavras de adoração para Ele. Elogie o Senhor. Diga: o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Comece a dizer do seu jeito: santo, santo, santo. Porque nos pés dele não há lugar para outra coisa. Começa: Senhor, o Senhor é maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, pão da vida, água viva, desejado de todas as nações. Maravilhoso é o teu nome. Comece, adore. Abra sua boca. Não é agora a hora de você fechar sua boca, é de dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Adore alguns minutos nos pés. Ele vai trocar o seu nome, o seu apelido. Adore.